Turma do propósito, e aí, meu irmão? Zacarias capítulo 3. Nós estamos diante da quarta visão de Zacarias. Vamos relembrar as primeiras para a gente poder entender melhor assim o texto. A primeira visão que Zacarias tem é a visão de cavalos, cavalos e cavaleiros, cavalo vermelho, branco, cavalo baio, cavalos que representavam os anjos do Senhor que percorriam a terra a guardar o seu povo. Apesar do povo estar sofrendo cativeiro, sofrendo com a disciplina do Senhor, o Senhor não deixa de cuidar do seu povo. E a segunda visão vem confirmar isso. É uma visão de 4 chifres que representam poder, representam as 4 nações que assolaram o povo de Deus. São elas Egito, Assíria, Babilônia e os Medo-Persas. Todos mantiveram o povo de Deus como escravos. E o Senhor levanta um ferreiro para quebrar cada um desses chifres, 4 ferreiros, representando que para cada poder que se levanta contra o povo de Deus, Deus já tem alguém para quebrá-lo na retaguarda. A terceira visão, que aparece no capítulo 2, o profeta vê anjos com cordel de medir, estão medindo para saber a largura e o comprimento, e o Senhor revela dizendo que não era necessário muralhas, porque ele mesmo seria uma muralha de fogo ao redor do seu povo, seria a própria glória do povo, e o Senhor convocando o povo a sair da Babilônia sem medo de sofrerem represálias e se voltarem para o Senhor e participarem da reconstrução da sua cidade. E aqui, meu irmão, no capítulo de número 3, nós temos a quarta visão. Uma visão onde o sumo sacerdote, o profeta vê o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás está à sua direita para lhe opor, para lhe acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Não é esse o tição tirado do fogo? O que é um tição tirado do fogo? É um pedaço de madeira chamuscado, um tição, que não foi queimado totalmente, foi tirado para ser restaurado. Representava o remanescente de Israel que havia sido tirado da Babilônia antes de chegar ao fim, para que Deus pudesse operar nele a restauração. Satanás estava ali à direita para opor, para acusar Josué. E o que ele iria acusar Josué, o sumo sacerdote? Ele estava vestido de vestes imundas e estava em pé diante do anjo do Senhor. Lembrando que o anjo do Senhor aqui representa uma própria aparição de Cristo no Antigo Testamento. Então, está aqui diante de Josué aquele que poderia condená-lo, o anjo do Senhor. No entanto, o anjo do Senhor repreende o acusador, Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Aqui, meus irmãos, Josué, ele não está representando ele mesmo, mas todo o povo como sacerdote, representando assim que todo o povo era imundo perante o Senhor. E Satanás usa a própria lei para exigir a condenação de Josué. Porém, o Senhor diz, o Senhor repreende Satanás e diz: não é esse um tição tirado do fogo, ou seja, não é uma madeira tirada antes que se queime. E aí, meus irmãos, nós temos o Senhor ordenando uma troca de roupas. Falou ele, disse aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes imundas. E aí ele disse: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então o Senhor manda tirar de Josué aquela roupa contaminada que Satanás se opunha a ele pela lei, pedindo que ele fosse condenado à luz da lei. E o Senhor diz: ponham nele uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no de roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. O anjo ordena a remoção das roupas sujas e revestir Josué de uma veste completa, pedindo que coloque inclusive a mitra, garantindo assim a total purificação. Irmãos, o Senhor nos chama a viver uma vida que Ele conquistou para nós na cruz. Nós não precisamos mais ficar com nenhum detalhe da nossa roupa, da nossa vestimenta suja. Nós podemos nos revestir daquilo que Cristo comprou e adquiriu para nós na cruz. Na cruz, nós fomos lavados e remidos por seu sangue. E o próprio texto vai trazer esse caráter messiânico a partir do versículo de número 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. E no versículo 8 ele diz assim: eis que farei vir o meu servo, o renovo. Está falando aqui de Jesus. Porque eis aqui uma pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. E eis que eu cravarei a sua escultura. O Senhor vai talhar essa pedra. E diz o Senhor dos Exércitos: tirarei iniquidade dessa terra no só dia. O talhar a pedra aqui, eu entendo, irmãos, é o que o Senhor fez com Cristo por amor a nós. Deus anuncia Jesus, o renovo, aquele que Isaías também chama de um renovo saindo de uma terra seca.
Não havia nele nenhuma raiz de formosura, nada que nos atraísse, mas é sobre ele que o Senhor vai talhar a inscrição, Teotelestai, está pago, nós estamos perdoados. Essa pedra única com 7 olhos é uma pedra que tudo vê. O Senhor Jesus, ele vê todas as coisas. Sabe quando ele morreu na cruz, meu irmão? Ele morreu por todos os seus pecados. Ele já sabia da gravidade do seu pecado. Sabe esse pecado que você não gosta nem de lembrar, porque te envergonha, te traz culpa, te faz se sentir imundo, como Josué estava na visão aqui do profeta Zacarias? Pois é, Jesus já sabia desse pecado porque ele tudo vê. E ele escolheu antecipadamente, antes da fundação do mundo, te amar e tirar a sua iniquidade, pagar o preço. O texto diz que ele tiraria a iniquidade da terra em um só dia, mostrando a eficácia do sacrifício de Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Cristo morreu por nós. O nosso passado assim está pago, a iniquidade foi removida e nós temos pleno e livre acesso a Deus. Quero trazer aqui para você algumas aplicações. A primeira delas, não dê ouvidos ao acusador. O diabo, ele existe, irmãos, para nos acusar. Triste é o homem que tenta se defender diante das acusações do inimigo, diante das acusações dos homens. Não faça isso, meu irmão. Não se defenda. Entregue a sua defesa ao Senhor, porque aquele que podia te condenar resolveu te perdoar. E como é que você silencia as acusações? Dizendo para Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Você não vai virar para o seu irmão e chamá-lo de Satanás, a não ser que seja preciso. Mas quando você perceber que ele está sendo usado pelo diabo para te acusar, repreenda. No seu silêncio, repreenda. O Senhor te repreenda, Satanás. Eu não sou mais o que eu era. Eu sou o que Cristo fez. Eu sou aquilo que eu creio. Eu sou e vivo a identidade, a nova identidade que Jesus me deu. Viva nessa nova identidade. Vestes brancas, completas, sem nenhuma mancha. O uniforme está completo. Até a mintra foi trocada. Cristo perdoou seus pecados uma vez por todas. E descanse nessa obra consumada. Creia nisso, meu irmão. Que aquele que gritou está pago, não mente. Aquele que gritou que a obra está consumada, não mente. Ele falou a verdade para você. E se você crê nele, seu nome está, pela graça, registrado no livro da vida e do Cordeiro. Porque um dia, o Deus que nos ama talhou nessa pedra que é Jesus a inscrição Teotelestai, por mim e por você. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.